Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado para a gente dar continuidade e terminar nossa pintura, os nossos botões. Hoje nós vamos falar das sombras principais, daquelas que se a gente errar vai ficar feinho o nosso desenho. Olha só onde eu estou marcando. Eu estou fazendo uma sombra embaixo dessas pétalas aí. Estou marcando essa pétala de trás, fazendo uma sombra que curta. Por quê? Se nossa luminosidade está vindo de cima, as sombras que a gente vai fazer, elas precisam serem curtas. E essa sombra que eu estou fazendo é uma daquelas que precisa ficar realmente aí. Se a gente deixar esse espaço com luminosidade, não vai ficar muito bom. Olha só essa outra sombra que eu estou marcando. A parte de fora, luminosidade, olha essas de fora, ou que está por cima. E essas partes mais adentro, que está por baixo de outras, fica com sombra. E uma sombra curtinha, tá vendo? Essa sombra assim curtinha, porque, lembrando, nossa luminosidade está vindo de cima. Não vou fazer aquelas marquinhas para embelezar ainda não. Primeiro, nós vamos hoje trabalhar toda essa sombra aí que eu estou fazendo. Essa sombra que ela é importante de ser acertada. Aquelas outras sombras que a gente faz à parte, mas afora nas nossas pétalazinhas, elas são apenas para dar um toque a mais, para embelezar o espaço das pétalas de nossas rosas. Essas que eu estou fazendo, que eu estou marcando aí, para mostrar a você, elas são bem importantes. Luminosidade vem de cima, então vai projetar essas sombras aí em volta, que se a gente errar elas, a gente esquecer elas, nosso desenho vai ficar estranho. Olha só onde eu marquei. Eu posso arredondar essa sombra, tá vendo? Posso deixar essa de algumas pétalas, não de todas. Dessa em particular, dessa outra, eu posso estar fazendo assim uma sombra arredondada. Essas demais não caberia. Quando a gente faz uma sombra arredondada, a gente separa a pétala das outras. Esse espaço aí central, olha, levaria uma sombra em cima, levaria uma sombra embaixo, e ele ficaria assim livre, com luminosidade caindo no seu centro. Isso tudo aí é uma pétala grande, não é? E ela arredonda. Por essa razão, eu fiz sombra também aí desse lado. A parte de dentro, essas regiões aí, todas levaram sombras. Vamos ver agora que eu grafitei, dei uma grafitada para mostrar a você razoavelmente como ficaria as sombras. Tá vendo? Essas sombras assim, mais profundas, elas precisam serem colocadas, se a gente errar, vai ficar estranho. E principalmente esses encontros, olha, de sombras, que nesse botão mais aberto tem vários. E a gente precisa tratar com cuidado isso aí. Agora, para dar assim uma beleza nas pétalas, principalmente mais afora, olha o que eu posso estar fazendo. Fazendo assim algumas sombras mais soltas pelos cantinhos, onde eu posso estar fazendo de forma triangular ou mais reta, né? Como eu fiz essa primeira. Pontos mais longos ou mais estreitos. Enfim, são detalhes que a gente pode estar colocando nas nossas pétalas, só para deixar elas um pouquinho diferenciada, mais bonitinha. Essa outra aí, olha, eu também vou marcar um ponto de sombra. Você tá vendo que dá uma diferença? Que deixa mais bonito? Mas se a gente não fizer ela, a nossa rosa não vai ficar estranha. Se a gente errar essas sombras do centro, que eu estava mostrando primeiro, vai ficar estranho. É por isso que eu digo que as principais que nós vamos trabalhar hoje primeiro, elas são mais importantes, tá? Por isso, devemos prestar bastante atenção na colocação dessas sombras principais. Veja que fica mais bonito, de certa forma, a gente sai colocando os detalhes assim nessas pétalazinhas mais afora. Aí eu tô tentando fazer uma certa depressão, que a gente também pode estar fazendo isso. A rosa não mostra tantas depressões nas suas pétalas, mas algumas flores sim.
Quando a gente escurece um cantinho assim, a gente deixa ele no relevo mais inferior. Já para essa região central, eu acho melhor fazer apenas as sombras e as luzes necessárias e pronto. Vamos ver? Vamos agora pintar, colocar tinta aí. Vou começar com essa pétala que está embaixo de tudo. Vou encher ela toda com o nosso vermelho vivo. Esse pincel que eu estou usando é um pincel número 8. Ele é um Condor, referência 815. Está cortado, lixado. E eu estou usando esse pincel maiorzinho porque esse espaço, né, essa rosa, ela tem, ou esse botão, ele tem já umas pétalas maiores, mais abertas, então dá para usar um pincel maior. Esses outros botões me perguntaram sobre os pincéis, né? Nos botões eu usei só o pincel número 4, número 2 e o número 0. Olha só. Coloquei aqui a nossa base, o vermelho vivo. Agora, eu venho com o vinho, com esse pincel mesmo. Mas, veja que eu peguei pouquinho vinho concentrado a quina do pincel. Tá vendo? Tá na quina do meu pincel. Vou passar aqui nos pontos que eu quero a minha sombra, ou que tem uma sombra, que estaria projetado uma sombra aqui, não é isso? Porque todas essas pétalas estão em cima dessa aqui. Vindo a nossa luminosidade daqui de cima. Logo, aqui teremos uma sombra e uma sombra curta. Essa sombra, ela não vem muito pra cá, não é? Ela vai ficar concentrada essa região mais central. Agora, vamos pintar essa aqui. Ela está por trás também, tá por baixo de tudo isso. Vamos pintar ela. Vamos encher ela toda com o vermelho vivo. Estando agora essa nossa outra pétala toda cheinha com o vermelho vivo, vamos colocar a nossa sombra. A nossa sombra, aquela que era necessária, não é isso? Que era por essa região. Isso aqui não é para você pintar essa rosa, apenas esse botão e pronto. Não, gente. Isso aqui é para você usar na pintura das suas rosas. É uma forma de você estar pintando elas. O ideal seria você pegar algum risco aí que você tenha e tentar pôr isso aqui em prática. Não conseguiu? Tudo bem, não tem problema. Faz igual as meninas lá do WhatsApp, que elas tentam, quando não consegue, manda uma foto para mim, para eu ver como é que eu posso estar ajudando você. Elas falam que teve dificuldade aqui, ali, que não entendeu tal coisa. E aí, a gente vai tentando, eu vou tentando mostrar como fazer determinada coisa, ou pelo menos como eu faço determinada coisa. Veja que a nossa sombra ficou bem próximo, não é? A parte mais central, mais próxima aí embaixo, essas outras pétalas. Agora, vamos seguir pintando essa. Vamos pintar tudo isso. Vamos encher isso aqui. Olha, pessoal, eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Tem algumas pessoas que me dizem, onde fica a descrição do vídeo? Olha, se você estiver assistindo, é só você olhar na parte direita. Embaixo do vídeo tem uma setinha na parte direita, uma setinha bem discreta, bem pequenininha. Você vai clicar sobre ela e ela vai mostrar o que eu coloquei lá. Às vezes eu coloco as cores, o meu WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, eu coloco alguns detalhes lá que podem lhe ser úteis. A tinta tá meio ruim, mas vamos lá. Terminado de encher toda a pétala, olha só que essas duas aqui estão emendadas. Essa aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais de vinho para deixar mais profunda
essa sombra, deixar uma separação mais marcada. Aqui, essa está por cima dessa. Então, eu vou colocar o vinho por essa região. Lembrando sempre que não podemos trazer essa sombra muito longa. Vou passar o vinho por aqui, fazendo esse contorno. E se a gente prestar atenção, já ficou comum, parece, essa pintura. Porque é só isso, gente, é só você encher e encontrar os pontos de sombra e de luz. Se você encontrar isso aí, você não vai se perder, não vai ter problema com a sua pintura. Eu vou colocar essa sombra aqui, mais marcadinha assim mesmo. Vou deixar esse lado mais livre. E aqui também ela ficará mais projetada, mais escurinha. Veja que eu tô pintando com pincel grande, esse é um pincel número 8. Agora, eu vou pintar essa outra aqui. Veja que todo esse espaço está bem grande, essas primeiras pétalas que estão atrás. Tá uma pintura bem tranquila, eu tenho usado um pincel maior. Quando a gente vai fazer uns espaços, pintar uns espaços menores, fazer detalhes, é bom a gente usar um pincelzinho menor para a gente não borrar, pegar pouca tinta, para a gente não acabar tendo dificuldade de unir as tintas. E vamos encher toda essa parte, toda essa região aqui. Aliás, todo o nosso botão, ele será cheio com essa tonalidade, né? Ela terá por base essa tonalidade. E nós vamos colocar apenas as 3 cores que usamos nos botões. O vermelho vivo, o vinho e o preto. O preto eu tô deixando ele por último. Com nossa pétala toda cheia, agora deixa eu passar aqui o nosso vinho. Ainda estou continuando com o meu pincel grande, ainda é possível. Eu espero que esteja respondendo, meninas, aí do WhatsApp esteja respondendo aí as questões de vocês. Essa questão de sombra, de luz, de profundidade. Veja que essa sombra aqui, eu deixei ela bem marcada, ela está sendo projetada por tudo isso que está aqui em cima. E vou deixar ela bem concentrada, mais próximo do nosso risco. Agora, eu vou pintar essa outra aqui. Essa outra pétala também está aqui por baixo. Então, vamos encher logo ela e procurar os pontos de sombra, de luz, pra gente ir determinando. Veja que essa é maior e, no entanto, ela parece ser mais rápida. Quando as pétalas estão assim, mais separadas, maiores, fica até mais rápido de pintar. A gente só tem que ter um cuidado de não sair borrando isso que já está pintado por baixo, né? De certo que o que fica em cima acaba fazendo um acabamento daquilo que já está feito embaixo, mas não vamos levar isso muito para lá, não. Vamos ter um cuidado de deixar nosso vermelho no espaço que cabe a ele. Para aqui, eu já não tenho que me preocupar tanto, porque tudo será vermelho. Então, se borrar um pouquinho essas pétalas de cá, não tem problema. Aqui, eu já vou ter um cuidado para não ir buscar vinho para cima do meu vermelho. Pintar essa pétalazinha, respeitando que a de baixo não precisa ser borrada nessa hora. Toda cheinha, o que eu vou fazer? Procurar as minhas sombras, que vai ficar na parte que se encontra por baixo, não é? Aqui está por baixo,
Aqui está por baixo. Por enquanto, eu faço essa primeira sombra, igual fiz nos botões. Depois, aí a gente vai ver onde é que tá pedindo uma sombra mais forte. Onde tiver pedindo uma sombra mais forte, a gente coloca com o preto. Vou marcar aqui também. E vamos deixando aqui uma separação mesmo. Olha só. Agora, vamos pintar isso aqui tudo. Bom, gente, aqui tá tudo cheio já de vermelho vivo. Eu vou pegar um pincelzinho menor, pegar o número 4. Ele é 454 a referência. Esse daqui é um Condor. E vou colocar nossas sombras. Tá ficando um espaço menor, então, vamos colocar com pincel também menor. Vou pegar o ovinho e vamos colocar a sombra no espaço onde está embaixo das outras coisas, não é isso? Olha só. Aqui tô passando o meu vinho porque está embaixo disso. Esse vinho eu posso puxar ele um pouquinho. Que essa região é uma região bem mais profunda. Nesse lugar, eu só vou dar uma leve sombreada. Aqui está mais afora. Aqui recebe mais luminosidade. Mistura ele bem aqui, olha, veja que eu deixei ele mais escuro, mais profundo. E aqui será uma região onde também levará o preto. Esse lado vai acontecer a mesma coisa. Ele já está mais adentro, está numa região mais profunda, então, vai ser mais escurecido e, consequentemente, também levará o preto adiante. Vamos colocar. Aqui eu puxei mais vinho, aqui puxei mais vinho, aqui e aqui eu coloquei uma quantidade bem menor. Agora, gente, eu vou encher, olha, essa pétala. Eu sei que ela tá por cima, né? Dessa outra, mas eu vou encher essa pétala aqui inteira. Vou encher essa dobrinha e vou deixar ela pronta. Vamos enchendo com o nosso vermelho vivo. Tô fazendo uso agora do meu pincel número 4. Já está menor os espaços. Eu vou trabalhar com um pincelzinho assim menorzinho também, meu pincel menor. Quero mandar um beijinho especial para Laura Batista. Ela é uma garotinha de 11 anos, que acompanha também o nosso canal. Ela disse que gosta muito de pintar. O que é que você gosta de pintar, Laura? Quando eu tinha 11 anos, eu estava na fase de desenho, eu gostava de desenhar. E pintava os meus desenhos com maquiagem, era para isso que maquiagem servia para mim. Pronto, aqui já estando cheio, vamos para o vinho. Vamos colocar nossa primeira sombra. Esse pedacinho aqui embaixo faz parte dessa pétala e eu vou escurecer ele. Vou colocar uma sombra aqui, ó, por essa região. Vou crescer um pouquinho essa sombra. Como está muito por baixo, eu vou crescer um pouquinho essa sombra. E depois, a gente vê com o preto uma separação melhor, não é isso? Essa região aqui eu vou deixar tal qual. Depois, nós colocamos luminosidade. Agora, vamos encher essa parte dessa, ó, pétala que está por baixo. Vamos encher logo esse pedacinho dela. Aqui nós não temos problemas de borrar nem pra cá, nem pra cá, porque é tudo o mesmo tom, né? Então, a gente pode pintar livremente para esse espaço. Não vamos trazer esse vermelho para cima desse vinho. Veja que quando eu pego um excesso maior de tinta, eu trato de espalhar ele inteiro. Eu não deixo
lugares com muita tinta. Não é bom. Principalmente na hora que a gente vai fazer o acabamento, isso atrapalha. Vamos ao vinho e vamos escurecer as partes que estão por baixo, os lugares que pede sombra. Ou seja, eu vou escurecer esse espaço e vou escurecer esse espaço. Vamos lá? A nossa sombra, ela é curtinha, não é isso? Ela não precisa descer muito. Ela vai se limitar mais ao contorno do desenho. Agora, vamos escurecer essa parte aqui. Vamos passar o nosso vinho lado a lado. E agora, é só isso? Não, não é só isso. Essa parte arredonda, essa parte não. Então, aqui a gente deixa assim. Mas aqui, a gente escurece também. E eu vou passar esse vinho com tranquilidade. Porque a gente já sabe que em encontros de sombras, depois, o que a gente vai fazer? Escurecer a parte que está embaixo. E nós vamos escurecer mais essa parte aqui que está embaixo com o preto. A gente faz isso no final. Eu gosto de deixar pronto, na verdade. Mas eu vou fazer assim para que você perceba melhor essas diferenças. Você pode estar fazendo assim, pode estar fazendo já deixando prontinho. Mas eu acho que para agora, para você perceber essas diferenças de sombra e de luzes, fica melhor fazer assim. Então, eu vou encher todo o restante dessa pétala. Vamos enchendo isso aqui com cuidado, para não levar esse vermelho para cima do vinho que já está pintado embaixo, tá? Olha só. Não é difícil a gente encontrar as nossas sombras quando a gente presta um pouquinho de atenção. Dependendo de onde vem a nossa luminosidade, às vezes fica um pouquinho difícil. A luminosidade que eu acho mais difícil de trabalhar é a que vem de trás. Por exemplo, poderíamos imaginar que essa rosa estava aqui, nesse galhinho, e tinha uma luz acesa lá atrás, por trás dela. Eu acho essas sombras e essas luminosidades um pouquinho mais difícil de colocar. Mas, para hoje, eu escolhi, para esse cachinho, eu escolhi aquela que eu acho mais fácil. Não precisamos dificultar a sua vida. Estamos começando a ver esses pontos de sombra e de luz. Todo cheio. Agora, eu vou passar, olha, por aqui que está embaixo. Não precisa trazer até o final. Vamos lembrar que isso aqui é uma única pétala, tá bom? Então, vamos escurecer aqui, olha, essa parte que também está aqui por baixo. Escurecemos isso aqui. E não precisamos puxar demais essa sombra, lembra? Eu puxei um pouco mais aqui, que é um lugar mais escuro realmente, e aqui depois ganhará luz. Agora, gente, eu vou encher essa parte aqui, ó, esse pedaço pequenininho que está aqui. Está aqui atrás. Eu vou começar a encher as partes de trás. Primeiro, depois eu vou vindo para esses que vão caindo na frente, vão estar por cima. Feito esse pequeno pedacinho, eu vou pegar o meu pouquíssima quantidade, ó, de tinta, tá vendo? Pegar o meu vinho e vou colocar os pontinhos. Colocar os pontinhos, porque ainda sendo pouquinho, tem muito.
Esse espaço, ele é muito pequenininho. Vou passar esse vinho. Precisando, eu pego mais. E precisa. Só para essa região aqui, ó. Tá vendo que é importante você pegar pouquinha tinta? Você não precisa levar tudo de uma vez. Vai levando aos pouquinhos. Agora, eu vou encher toda essa região. Vamos passar a nossa base. Veja que eu levei muita tinta. Quando eu levo uma porção maior de tinta, eu levo para pintar o espaço que ali tá precisando. Eu não levo tinta para deixar excesso, eu puxo essa tinta, como se eu quisesse apenas deixar o tecido sujo. Só sujinho, nada de excesso. Passado a nossa base, agora vamos, olha só, escurecer essa parte que está por baixo. Essas regiões assim, mais profundas, tanto nos botões quanto nas rosas, a gente deixa um pouco mais escuro, a gente deixa um pouco mais de quantidade da tinta que a gente estiver usando para sombra. Vou nisso aqui, nessa parte de cima. Veja que aqui também tem uma partezinha que desce, mas ela não está assim, olha, com alguma coisa por cima, ela está livre. Então, ela não precisa levar muita sombra. Quando eu falo que é maior profundidade, é nesse caso aqui, que passa isso aqui por cima, tá vendo? Passa tudo isso, ainda tem essa da frente que passa por cima dela. Veja que desse lado aconteceu a mesma coisa. Por essa razão, a gente acaba deixando esses cantinhos com mais profundidade ou com mais sombra. Agora, vou encher essa parte aqui. Essa região também está por trás, está indo para o centro da nossa rosa, está por dentro. Porém, por trás disso aqui. Pegar um pouquinho mais de tinta. A parte de fora, a gente tem cuidado para não sair borrando, a parte de dentro ainda não tem essa importância toda, uma vez que será cheia com a mesma tonalidade. Agora, o nosso toquezinho de vinho, quase nada. Vamos procurar os pontos mais escuros, os pontos que levam mais sombra. Os pontos que estão por baixo das outras coisas e que tem uma sombra nele, então. Não é assim tão difícil da gente encontrar sombras dos espaços que a gente tá pintando, quando a gente vai pintando assim, os pedacinhos. Se você encher sua rosinha todinha de vermelha, pelo fato de ela ser vermelha, você pode se perder. Olha só, aqui nós temos sombra. E veja que a parte de cima vai ficando mais clarinho. Esse vermelho, eu vou colocando parte a parte. Se eu coloco todo, pode ser que eu venha me perguntar onde é que tá a sombra, e aí eu vou me perder se eu não pinto já há um bom tempo, se eu não tenho uma noção razoável de sombra e de luz. Quando eu estou pintando sozinha, eu gosto de pintar uma boa porção por vez. Aqui, olhe, vamos passar o vinho novamente. E depois, quando nós colocarmos o preto e colocar a luminosidade, vai aparecer tudo isso bem melhor. Igual nos botões. Agora que nós pintamos essas partes que estão uma sobre outra, vamos para essas aqui da frente.
Vou começar com esse pedacinho que está por trás desse. Vamos enchendo isso. Tá vendo que é necessário um pincel pequeno? Se nessa hora você achar que esse número 4 está grande ainda, pega o número 2. Agora, vamos ver nossa sombra. A sombra está no lugar onde está por baixo, então, seria aqui. E tem que ser pouquíssima tinta, porque esse espaço, ele é muito pequeno. Vamos pintar essa outra parte. Colocar nossa base nessa outra parte. Uma vez que tudo isso aqui está por cima dele. Desse pequeno espaço. Vamos encher. Vamos pegar o nosso vinho. E vamos colocar a sombra no espaço por onde ele está embaixo. Vamos apagar um pouco isso aqui, que não precisa ficar tão forte. E vamos observar uma coisinha. Aqui, a redonda. Vamos colocar um pouquinho de sombra. Aqui, a redonda, vamos colocar também sombra. Serão sombras que se encontram. Deixar aí que depois a gente vê o que faz. Agora, vamos encher essa outra parte com o nosso vermelho vivo. Vamos encher tudo isso. E vamos colocar o nosso vinho por essa parte que está por baixo. Colocado esse vinho, vou só unir ele. E vamos ver isso aqui, ó, que também são sombras que se encontram. Essa parte, ela arredonda. Vamos apagar um pouquinho aqui. E vamos pintar isso aqui, tudo isso. Veja que eu tô pintando agora duas partes. Estou borrando aqui. A parte de cima não borre, porque nela tem vinho. A parte de baixo tá toda vermelha, então não tem problema. Pronto, cheinho. Agora, vamos procurar a nossa sombra, que está por baixo das pétalas. Então, está por baixo dessa. E está por baixo dessa. Esse lado arredonda, nós podemos passar a sombra também. Essa parte aqui está também por cima desse pedacinho aqui embaixo. Colocamos sombra. Agora, vamos encher essa toda aqui. Deixa esse pedacinho aí, que ela faz parte de cima. Vamos encher isso aqui. É isso que eu quero que vocês percebam, gente. As meninas que estavam me pedindo para pintar essa rosa, esses botões de rosa, que isso aqui também é um botão, ele não tá totalmente aberto. Que tava pedindo para eu fazer
para eu falar, para eu mostrar essa coisa de profundidade, de sombra, de luminosidade. Neide, eu espero que você esteja, minha linda, conseguindo acompanhar, que esteja lhe ajudando. É importante a gente prestar atenção nessa coisa de sombra e de luz. Eu tô pintando tudo, porque não é espaço grande e o risco tá aparecendo bem, tá, gente? A gente prestando atenção nessa coisa de onde ficam as nossas sombras, de onde veio a nossa luz, fica fácil, não é assim difícil pintar rosa, não. Principalmente esse tipo de rosa. A parte dessas que está por baixo, é essa daqui, olha só. Isso aqui está passando por cima dela. Então, vamos colocar sombra. Isso aqui está passando por cima dela, vamos colocar sombra. Isso aqui, ó, tudo está passando por cima desse pedacinho. Vamos colocar sombra. O que está embaixo leva sombra. O que está em cima leva maior quantidade de luz, mais luminosidade. Agora, esse pedaço aqui está passando por cima desse. Vamos colocar sombra. Deixa eu unir um pouco isso. Não fica bom ficar assim jogado de qualquer forma. E vamos pensar mais um pouquinho. Essa parte aqui está arredondando, ela dá a volta. Então, precisa levar sombra também. Ou seja, é esférico isso aqui. Isso aqui também. Ele também está arredondando, ele é uma esfera. Ele não é apenas um círculo, precisa também levar sombra. Vocês vejam que nessa hora, o botão, quando ele estava mais fechado, nós tivemos menos encontro de sombra com sombra. No botão mais aberto, a gente já teve maiores quantidades de encontro de sombra com sombra. A nossa primeira sombra foi colocada. Agora, vamos ver onde caberá o preto. Agora, eu vou começar usando esse pincelzinho aqui. Ele é um 815 da Tigre, número 2. Ele é mais apontadinho, aí eu vou começar a colocar o meu preto com ele. E eu vou começar a colocar o meu preto dessa parte aqui bem central, né? Coloquei 2 pinguinhos e já tá bom. Se precisar de mais, a gente pega depois. Olha só, aqui eu vou escurecer, dando uma profundidade maior. Nessa parte central, vocês observaram que eu escureci dos botões, de todos os botões. Eu escureço geralmente de botões e rosas, eu sempre escureço essa região. Pouquíssima tinta novamente, eu vou colocar um toquezinho aqui. Vou colocar um pouquinho também aqui. E vamos espalhar isso. Deixar, olha, essa sombra mais profunda para esses cantinhos. Vou colocar um toquezinho aqui também. Veja que eu nem peguei mais tinta, usei aquele pouquinho mesmo que já estava no pincel. Agora, pegar mais um toquezinho, bem pouquinho, e vou colocar por essa região também. Aqui, vou colocar um pouquinho aqui. Aqui. E vamos espalhar essa tinta. Veja, gente, que é um trabalho delicado, ele não é difícil, ele é delicado.
A gente tem que pegar pouca tinta, tem que pegar um pincel pequenininho e ir fazendo. Esse cantinho aqui, eu vou deixar ele um pouquinho curvado, eu vou subir mais esse preto. Depois a gente coloca a luminosidade, melhorando isso. Esse espaço aqui, ele tá por baixo, eu vou dar uma profundidade nele. Esse aqui, ele quer um pouco mais de sombra mesmo. E uma sombra bem marcada. Vou marcar aqui, olha. Também. Deixa eu limpar o pincel para espalhar melhor isso aqui. Essa de cima, viu que ela ficou bem forte? Agora, eu vou marcar essa sombra aqui, ó. Ela vai ser puxada um pouco mais para cá. Deixa eu colocar um excesso aqui também, que levará. Aproveitar a tinta do pincel. Aqui, essa sombra, ela é mais marcada. É um espaço mais profundo. Aqui é centralizado, mas também é um espaço um pouquinho mais profundo. Mais centralizado, mais profundo também. Essa parte central, ela é realmente mais difícil. Conforme a gente vai se afastando, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais fácil. Aqui vai levar sombra também. Sombra que vai subir aqui. Que vai se espalhando por aqui. Agora, eu venho para esse outro lado. Veja que eu vou sempre colocando dos dois lados para eu não ir me perdendo. A mesma pétala. Vou trabalhando uma a uma. Aqui eu quero deixar mais profundo. Olha só, vou puxar um pouquinho mais aqui. Os lugares que eu quero mais profundidade, eu coloco um toquezinho de preto maior. Agora, vamos para essa região aqui. E vou colocar logo aqui também, para aproveitar a tinta do pincel. Você tá vendo que eu coloco quase nada de preto? É bem pouquinho, gente. Se a gente for colocar muita tinta, principalmente preto aqui, a gente vai se perder. Olha só, vamos puxar isso aqui. Vou para essa região pegar um pouquinho mais. Eu quero escurecer mais aqui, olha. Levanto. Essa parte aqui é mais delicada. Olha só, aqui embaixo. Aqui embaixo também levará um pretinho. Essa pétala aqui, que está fazendo essa volta. Temos esse encontro de sombras, onde o de baixo vai ficar mais escuro. E aqui também. Essa região aqui também ganhará uma sombra, uma boa sombra. Aqui, olhe.
aqui. E esses dois pontos também levará preto. Tanto aqui, quanto aqui. Esse preto, ele fica mais localizado, gente, olha só. A essas quinas, conforme vem pro centro, a gente não coloca muito. Agora, eu vou colocar, olha, um pouquinho de preto aqui, deixar essa sombra daqui mais profunda. E aqui embaixo, eu vou colocar um toquezinho de preto também, pouquinho. Ui, que tá muito preto. Aqui, só um pouquinho. Puxando ele um pouco, descendo ele um pouco. Aqui em cima, eu vou colocar só a sujeirinha do pincel. Agora, vamos ver se faltou algum lugar. Porque a gente tem que ter o cuidado, olha, de não escurecer, de escurecer essas partes que ficam assim por baixo. As partes que tiveram encontro de duas sombras, tá? Das duas primeiras sombras. Eu só vou aprofundar um pouquinho mais aqui, que eu tô achando ele que tá precisando, tá pedindo. Bom, creio que essa parte de dentro já está boa, agora deixa eu passar um pouquinho agora aqui para essa parte de fora. Pesar um pouquinho essa sombra, essa aqui também. E vou aqui também colocar um toquezinho. Depois de feito todas as nossas sombras com preto, eu vou vir aqui com o vinho, embelezando um pouquinho as nossas pétalas. Lembra que nós colocamos umas pequenas sombras em alguns lugares? Pronto, vamos colocar essas sombras agora. Aqui eu escureci, aqui eu deixei ponto de luminosidade. Aqui eu vou dar uma leve sombra, viu? Olha só, aqui eu tenho essa curvinha, eu posso estar aproveitando ela também. Olha só, pequenos detalhes. Essa parte de cima, puxar ela mais pra cá, pra não ficar tão sério. Eu vou deixar com luminosidade, aqui fez uma curvatura. Aqui, olha, eu vou escurecer essa curvinha, assim, mais longa. Só. Você tá vendo que faz uma diferença? Deixa bem mais bonito, deixa bem mais parecido com aquilo que a gente vê normalmente nas nossas rosas. Por isso que é bom da gente dar uma embelezada nessas pétalas. Agora, aquela depressão, deixa eu colocar ela por aqui. Dá a impressão de que teve uma certa depressão nessa pétalazinha. Quando a gente quer baixar um pouquinho, a gente pode estar fazendo isso. A gente deixa uma parte mais abaixo. Deixa eu ajudar com o vermelho, porque isso aqui já estava bem seco. Vou eu trazendo um pouquinho mais pra cá, próximo pra lateral. E deixo os pontos de luminosidade no em volta, o que dá uma profundidade. Dá uma amassada na pétala. Tem algumas flores que elas apresentam muitas depressões.
Aqui, eu estou colocando mais vermelho, vermelho vivo, o que já é luminosidade, olha só. Você pode estar fazendo assim, já deixando a sua pétala pronta. E você pode estar colocando o vinho de todas. E por último, vim colocando esse vermelho. Fica ao seu critério. Eu comecei a colocar o desse, vou terminar. Agora, vamos ver essa. Vamos colocar, olha, um toquezinho de vinho aqui. Viu? Que dá uma profundidade, dá uma outra, deixa uma outra visão da nossa pétala. Deixe eu aprofundar uma regiãozinha por aqui. Aqui eu vou dar uma profundidade, como se ela curvou-se um pouquinho. Vindo com a luminosidade aqui em cima. E com a luminosidade só na pontinha. E aí, a gente sai brincando um pouco com os relevos. Esse aqui eu vou escurecer por aqui. E saímos brincando um pouquinho com os relevos de nossas pétalas. E faz uma diferença gritante. Essa daqui, eu vou passar esse vinho aqui. E vou puxar ele, ó, dando uma certa curvatura aqui. Isso aqui foi a mancha do verde da folha. Por isso que é bom a gente ter cuidado, não é? Pra não borrar. Pra não borrar as nossas pétalas assim, não sair pintando e borrando. Olha só, vamos aproveitar também um pouquinho essas aqui de cima. A gente também pode estar brincando com essas menores. Aqui eu posso fazer uma depressão também. Essas muito pequenas, é melhor a gente deixar quieto. Mas essas maiores, a gente pode brincar um pouquinho com elas. Deixa eu colocar a luminosidade, a sombra caindo por aqui, um pouco de luminosidade desse outro lado. Uma vez que eu mexi com esses, deixa eu mexer um pouquinho com esse aqui também. Veja que eu posso escurecer geral, ou eu posso fazer isso aqui, ó, deixando luminosidade mais de um lado e sombra mais pro outro. A gente pode brincar de várias formas. Esse é o bom. Agora, eu vou colocar as luzes, viu, gente, de todas as minhas pétalas. Essas que eu brinquei um pouquinho com elas, eu vou respeitar o espaço que eu deixei mais escuro e vou clarear as regiões que eu já deixei mais claro. Olha só, aqui, por exemplo, passar um excessozinho, respeitando essa sombra. Aqui, ó, essa região ficou mais clara, eu vou colocar mais luminosidade aqui. Vou colocar luminosidade por todas essas partes. Essa daqui, por exemplo, é aquele caso em que eu vou colocar a luminosidade de um lado, só. Esse outro lado eu não vou mexer, vou deixar ele assim mais escurinho mesmo. Aqui, olha, eu vou trazer, vou vir aqui colocando e vou deixar ele assim mesmo.
Esse outro lado, eu vou encher essa pontinha toda. Mas, para esse centro, eu não vou mexer muito. Aliás, eu nem vou mexer nesse centro, vou deixar ele tal qual está. Aqui eu vou passar um pouquinho por essa região central. Essa daqui eu vou passar nela toda. Ela é mais estreita, então, vou passar nela toda. Olha só. E essa daqui, eu vou, olha, levar ela até o encontro da sua parte. Aqui, ela é fininha, eu vou trazer com o pincel número 0. E daí, a gente vai puxando isso aqui, emendando. E colocando as luzes. Essas partes aqui, você não esquece de passar o contorninho, emendando elas, tá? Todas essas partezinhas assim. Todas elas. E assim, gente, eu vou passar a luminosidade, igual fiz nos botões, de todas as minhas pétalas. Depois de feito todas as nossas sombras com preto, eu vou vir aqui com o vinho, embelezando um pouquinho as nossas pétalas. Lembra que nós colocamos umas pequenas sombras em alguns lugares? Pronto, vamos colocar essas sombras agora. Aqui eu escureci, aqui eu deixei ponto de luminosidade. Aqui eu vou dar uma leve sombra, viu? Olha só, aqui eu tenho essa curvinha, eu posso estar aproveitando ela também. Olha só, pequenos detalhes. Essa parte de cima, puxar ela mais pra cá, pra não ficar tão sério. Eu vou deixar com luminosidade, aqui fez uma curvatura. Aqui, olha, eu vou escurecer essa curvinha, assim, mais longa. Só. Você tá vendo que faz uma diferença? Deixa bem mais bonito, deixa bem mais parecido com aquilo que a gente vê normalmente nas nossas rosas. Por isso que é bom da gente dar uma embelezada nessas pétalas. Agora, aquela depressão, deixa eu colocar ela por aqui. Dá a impressão de que teve uma certa depressão nessa pétalazinha. Quando a gente quer baixar um pouquinho, a gente pode estar fazendo isso. A gente deixa uma parte mais abaixo. Deixa eu ajudar com o vermelho, porque isso aqui já estava bem seco. Vou eu trazendo um pouquinho mais pra cá, próximo pra lateral. E deixo os pontos de luminosidade no em volta, o que dá uma profundidade. Dá uma amassada na pétala. Tem algumas flores que elas apresentam muitas depressões. Aqui, eu estou colocando mais vermelho, vermelho vivo, o que já é luminosidade, olha só. Você pode estar fazendo assim, já deixando a sua pétala pronta. E você pode estar colocando o vinho de todas. E, por último, vim colocando esse vermelho. Fica ao seu critério.
Eu comecei a colocar o desse, vou terminar. Agora, vamos ver essa. Vamos colocar, olha, um toquezinho de vinho aqui. Viu? Que dá uma profundidade, dá uma outra, deixa outra visão da nossa pétala. Deixe eu aprofundar uma regiãozinha por aqui. Aqui eu vou dar uma profundidade, como se ela curvou-se um pouquinho. Vindo com a luminosidade aqui em cima. E com a luminosidade só na pontinha. E aí, a gente sai brincando um pouco com os relevos. Esse aqui eu vou escurecer por aqui. E saímos brincando um pouquinho com os relevos de nossas pétalas. E faz uma diferença gritante. Essa daqui, eu vou passar esse vinho aqui. E vou puxar ele, ó, dando uma certa curvatura aqui. Isso aqui foi a mancha do verde da folha, por isso que é bom a gente ter cuidado, não é? Para não borrar as nossas pétalas assim, não sair pintando e borrando. Olha só, vamos aproveitar também um pouquinho essas aqui de cima. A gente também pode estar brincando com essas menores. Aqui eu posso fazer uma depressão também. Essas muito pequenas, é melhor a gente deixar quieto. Mas essas maiores, a gente pode brincar um pouquinho com elas. Deixa eu colocar a luminosidade, a sombra caindo por aqui, um pouco de luminosidade desse outro lado. Uma vez que eu mexi com esses, deixa eu mexer um pouquinho com esse aqui também. Veja que eu posso escurecer geral, ou eu posso fazer isso aqui, ó, deixando luminosidade mais de um lado e sombra mais pro outro. A gente pode brincar de várias formas. Esse é o bom. Agora, eu vou colocar as luzes, viu, gente, de todas as minhas pétalas. Essas que eu brinquei um pouquinho com elas, eu vou respeitar o espaço que eu deixei mais escuro e vou clarear as regiões que eu já deixei mais claro. Olha só, aqui, por exemplo, passar um excessozinho, respeitando essa sombra. Aqui, ó, essa região ficou mais clara, eu vou colocar mais luminosidade aqui. Vou colocar a luminosidade por todas essas partes. Essa daqui, por exemplo, é aquele caso em que eu vou colocar a luminosidade de um lado, só. Esse outro lado eu não vou mexer, vou deixar ele assim mais escurinho mesmo. Aqui, olha, eu vou trazer, vou vir aqui colocando e vou deixar ele assim mesmo. Esse outro lado, eu vou encher essa pontinha toda. Mas, para esse centro, eu não vou mexer muito. Aliás, eu nem vou mexer nesse centro, vou deixar ele tal qual está. Aqui eu vou passar um pouquinho por essa região central.
Essa daqui eu vou passar nela toda. Ela é mais estreita. Então, vou passar nela toda. Olha só. E essa daqui, eu vou, olha, levar ela até o encontro da sua parte. Aqui, ela é fininha, eu vou trazer com o pincel número 0. E daí, a gente vai puxando isso aqui, emendando. E colocando as luzes. Essas partes aqui, você não esquece de passar o contorninho, emendando elas, tá? Todas essas partezinhas assim. Todas elas. E assim, gente, eu vou passar a luminosidade, igual fiz nos botões, de todas as minhas pétalas. Assim fica a nossa pintura. Cidinha, eu espero que tenha lhe ajudado, que agora você tenha mais facilidade em pintar suas rosas. Beijos, pessoal, e até a próxima. Tchau!